E para contemplar a bondade de Deus com a graça e pela misericórdia dele nessa manhã, vamos acompanhar a leitura de Efésios no capítulo 4, versículo 25. Hoje vamos, com a graça de Deus, concluir essa perícope, essa porção que vai do capítulo 4, no versículo 25, até o capítulo 5, no versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Essa é a terceira semana que nós estamos fazendo a exposição dessa porção, do versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5. E esses últimos dois versículos que vamos expor com a graça de Deus nessa manhã, eles quebram um pouco a estrutura que estava sendo apresentada pelo apóstolo Paulo. Apresentavam uma negativa, deixem a mentira, ou aquele que roubava, não roube mais. Depois ele apresentava uma afirmativa, deixe a mentira aí, fale a verdade. Aquele que roubava, passe a trabalhar. E assim ele desenvolve essa estrutura. Mas de repente, no final dessa perícope, ele quebra essa estrutura, essa dinâmica que ele vinha desenvolvendo, e ele apresenta ali só afirmativas. Ele diz, sejam imitadores, vivam em amor. Ele apresenta a palavra de Deus, que tem um caráter aqui imperativo, uma ordem, mas é preciso toda vez que nós olharmos para a palavra de Deus, o que Deus está falando como uma ordem, como uma convocação, é também uma realização. Já pararam para pensar que Deus poderia ter criado todas as coisas num estalar de dedos? O relato de Gênesis poderia ser, Deus fez o céu e a terra. Mas o relato de Gênesis ele inclui, Deus disse, haja luz. Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. E as coisas foram criadas. E quando Deus nos fala na sua palavra, a sua palavra ela é criadora, restauradora. E quando ele apresenta nesses dois versos, sejam imitadores, vivam em amor, ele dá uma ordem, mas ele também realiza em nossas vidas. Nessa porção que nós lemos, nós precisamos ter a lembrança do que havia sido falado logo anteriormente, sobre deixar a velha natureza e se revestir da nova natureza. E é assim, deixando a mentira, falando a verdade, deixando de roubar e passando a trabalhar e vivendo dessa forma como Deus nos tem apresentado, essa nova natureza nos revestindo. E ele diz para a gente deixar essa velha natureza e nos revestir da nova natureza no contexto maior, quando ele fala preservem a unidade da igreja, a unidade que num contexto ainda maior foi produzida e promovida por ele. Não somos nós que produzimos, mas ele quem produz. É sobre isso que fala a carta aos Efésios. Ele, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu, ele nos sonhou, ele, na mente dele, ele já nos conhecia. E ele nos escolheu pela graça dele, nos predestinou. E no tempo dele nos regenera, nos chama, nos regenera e nos dá vida.
Mas nascemos com essa herança do pecado, nascemos já inimigos e perdidos e mortos espiritualmente, mas com a graça dele, ele nos alcança e derruba as barreiras de separação entre nós e ele, e entre uns e outros. E as barreiras são lançadas no chão pela graça de Deus. E ele nos chama a ser agora não mais povos separados, mas somos chamados a ser um só povo, uma nova humanidade, a igreja. E ele diz, preserve a unidade da igreja, eu dou dons para vocês, que a mente de vocês seja renovada, que vocês deixem a velha natureza, que vocês se revistam da nova natureza, vivam a verdade, trabalhem, que a palavra de vocês seja cheia de graça, que não haja amargura, que não haja gritaria e ira no meio de vocês. E nessa bela e preciosa sequência, o apóstolo Paulo parece encravar uma joia ainda mais bonita quando ele escreve a partir do versículo 1 do capítulo 5, portanto, concluindo esse raciocínio, por causa de todas as coisas, eu digo para vocês, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele nos diz como viver em amor. A palavra amor aparece muitas vezes, essa raiz, filhos amados, vivam em amor, como Cristo nos amou. Esse é o chamado de Deus para a gente, para que a gente viva em amor nessa nova natureza. E como viver esse amor? É sobre isso que nos fala esses 2 versículos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Para viver este amor na nossa nova natureza, precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, diante de tudo que ouviram, vivam dessa maneira, como imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Meus irmãos, Deus revelou a sua vontade numa palavra registrada, escrita. E por isso a importância de a gente estar na escola dominical e saber que essa palavra é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível. E ele registrou, e cada um dos tempos verbais, cada uma das palavras registradas, escritas, elas têm grande e profunda relevância. E quando Deus nos dá a oportunidade da gente ter uma formação na área de linguística, parece que a gente mergulha ainda mais profundamente e fala, Deus, eu já tinha lido esse versículo tantas vezes. E quando a gente lê, sejam imitadores de Deus, esse verbo, na língua em que foi escrito, ele está numa voz, numa forma de apresentar esse verbo, que em português é difícil da gente compreender exatamente. Esse é um dos grandes desafios dos tradutores. Sejam, em português, é o presente do subjuntivo, que vocês sejam. Mas no grego, a voz ali é a voz médio-passiva. Em português, a gente tem a voz ativa, quando a pessoa que fala, ela está sendo aquele que age, ativo naquilo que ela fala. Eu estou escrevendo, voz ativa. Agora, quando eu estou sendo tatuado e alguém está escrevendo alguma coisa em mim, é uma voz passiva. Eu estou sendo escrito. Agora, temos em português a voz reflexiva. Eu estou me vestindo. Eu sou aquele que age e aquele que ao mesmo tempo está sendo alvo daquilo. Eu me visto e eu estou sendo vestido ao mesmo tempo. E a voz médio-passiva, que é essa voz dessa palavra, que sejam, é uma voz que talvez no português a gente poderia compreender como uma criança, quando ela começa a escrever. Ela pega o lápis, segura na mão dela, e o pai ou a mãe segura por cima a mão dela e escreve junto com ela. Ela ao mesmo tempo sofre a ação de ser conduzida e ao mesmo tempo ela age. E aquela mistura de ações, de intenções ali, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir compreender exatamente onde começa a ação de um e onde termina a ação do outro. Mais ou menos quando também uma criança está aprendendo a andar de bicicleta e o pai vai do lado e fala, pedala meu filho, pedala minha filha. Mas eu não consigo me equilibrar.
Papai está do lado. Vamos junto comigo. E a criança começa a pedalar e ela já não sabe se é ela que está se equilibrando, se é o pai que está ajudando ela a se equilibrar. Então o verbo sejam tem essa indicação. Sejam, mas Deus está falando, não é no esforço de vocês. Há alguma coisa que vocês vão precisar fazer, mas é na graça de Deus. Sejam aquilo que é o meu plano para vocês, que vocês sejam imitadores, que vocês sejam imagem e semelhança. Será que a gente lembra lá do Gênesis, quando Deus nos criou, quando naquele amor perfeito da Trindade, eles ali naquela comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizem, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. O apóstolo Paulo está dizendo, sejam essa imagem e semelhança, mas não é o esforço de vocês, mas parece que é. E é difícil traduzir isso mesmo, mas Deus dá ordem, e sempre que dá um imperativo é porque Ele já deu um indicativo. Sejam vocês imitadores de Deus. Que vocês possam viver essa vida se parecendo cada vez mais com Deus. Sejam a cada dia mais aqueles que se misturam com Deus. Eu vejo que aqui a maioria tem uma idade, tem uma média de idade acima dos 20 anos, 25. E a ideia aqui é mais ou menos o que a gente tinha de fenômeno antigamente, e talvez os adolescentes vão ter um pouco de dificuldade de entender o que é isso, quando a gente ligava para a casa de uma pessoa e tinha um tal de telefone fixo. Era um aparelho de telefone grande, adolescentes, olhem para mim. E aí tinha um negócio, um fio, e você não podia colocar esse aparelho no bolso e sair andando pela cidade, ele só ficava em casa e só tinha aquele aparelho. E aí você esperava aquele aparelho tocar e você, imagine, não sabia quem estava falando do outro lado. Era assim que funcionava antigamente. E quantas vezes eu já tive algumas experiências de ligar para algumas pessoas e o pai e o filho, ou a mãe e a filha terem o tom de voz tão parecido que eu tenho que ligar e perguntar, é o Lucas ou é o Tony que está falando? Hoje em dia a gente não faz mais porque o identificador de chamada já mostra. É a mãe ou é a filha? É a irmã ou é a outra irmã? É a Cris ou é a Regiane que estão falando? Porque o tom de voz é muito parecido. E a ideia é essa. A palavra imitadores é a palavra mimetizar no original. Que vocês de forma tal sejam tão parecidos que a gente já não saiba se o que vem de você é de você mesmo, é de Deus. A gente já não saiba onde começa um e onde termina o outro. Que vocês tenham essa vida, que vocês experimentem essa vida. Vocês são chamados, convocados a isso, mas não na força de vocês, mas vocês vivem essa experiência e confiam e descansam que Deus é quem promove isso, vivendo nessa nova natureza, essa experiência de serem imitadores de Deus. Mas há depois disso um qualificador. Não são imitadores pela sua própria força, pela sua competência, não são como imitadores que nós vemos hoje em dia, muitos imitadores de personalidade e celebridades que ficam anotando cada trejeito, cada entonação, mas são imitadores, diz a palavra de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. E se o versículo 1 e 2 é uma pedra tão preciosa, talvez essa seja uma das partes mais preciosas dessa pedra. Sejam imitadores como filhos amados, como aqueles que convivem, descansam, confiam, se sentem seguros nessa família, nessa relação de paternidade, de Deus sendo nosso Pai e Ele, os filhos dele, que foram adotados, que podem viver nessa segurança, nessa identidade, que nós somos filhos dele. Isso é tudo o que nós precisamos. Essa palavra também ela é redentora, porque redime as nossas percepções, os nossos conceitos a respeito das relações familiares que a gente tem. Todos nós somos filhos de alguém, mas talvez nem todos conheçam o nome do seu pai.
Talvez nem todos nós tenhamos tido boas experiências e boas referências de relacionamentos com seus pais. E por mais que eles os amassem, se esforçassem para cuidar de você, para fazer o melhor, são pecadores igual a eu, igual a você. Mas quando a palavra de Deus diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados, o amor aqui, a palavra que nos ensina sobre filhos amados é um amor incondicional, amor ágape. Ele está dizendo, não importa a história que você viveu, não importa o que passou para trás, traz isso aos meus pés e foca no que vem daqui para frente, porque você é filho amado. Talvez você tenha experiências dolorosas de relacionamentos familiares, de abandono, de abuso, de violência, mas o Senhor está dizendo, vocês são filhos amados. De um pai que pagou um alto preço, que enviou seu próprio filho para morrer por nós, e que diz, meu filho, minha filha, eu conheço a tua dor e o teu sofrimento. As pessoas talvez conheçam a nossa história, se nós assim a relatarmos. Nós podemos dizer, meu pai foi assim, meu pai foi daquela outra maneira. O meu relacionamento era bom, era ruim. E as pessoas podem ver essa superfície, mas só Deus conhece o que vai no profundo da nossa alma. O sofrimento, a dor. E a forma como a gente reage hoje em dia por causa dessas marcas do passado que estão sendo restauradas, redimidas, porque somos filhos amados. E assim podemos viver como imitadores. Aqueles que daqui a pouco começam a se parecer tanto, vão sendo curados. Às vezes ainda carregam cicatrizes, mas que com o tempo vão sendo restauradas. E aqueles que como filhos amados, que têm segurança nesse relacionamento com Deus, que entendeu a sua identidade, que tem esse senso de pertencimento nessa família que Deus determinou, podem descansar nessa certeza. E como um filho que convive com um pai que o ama, acaba pegando ali a mesma entonação, os mesmos jeitos, e às vezes a gente dá aquela risada quando vê um filho, uma foto de um filho e de um pai dormindo na mesma posição, torta, esquisita, parecendo uma vírgula, a gente olha e fala assim, é filho dele mesmo. O filho nem tem consciência disso, dessa imitação, mas ele acaba reproduzindo aquilo dali quando ele é um filho que tem boas experiências. Às vezes ele tem experiências ruins e repete as experiências ruins, mas como somos filhos amados de Deus, as experiências ruins são redimidas, restauradas. Nós somos filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus. Que vocês descansem nessa certeza, que os atributos que Deus nos comunica, Ele está promovendo em nossa vida. E quando Ele fala sejam imitadores, Ele diz, sejam santos como eu sou santo. É um chamado à caminhada daqueles que já foram alcançados, mas ainda não chegaram à perfeição, mas que olham para o alvo de ser como Deus. Perdoem como eu perdoei. Amem como eu amei vocês. Sejam bondosos como eu fui bondoso com vocês. Essa experiência da nova natureza, essa é a nossa beleza, essa oportunidade que nós temos de, diante de Deus, experimentar sermos imitadores. A palavra do original grego é mimetizar. É a mesma ideia do camaleão, daquele bicho que muda de cor. Quando ele está num ambiente de uma pedra, ele fica cinza. Quando ele fica numa folha, ele muda para verde. E aí você confunde um com o outro. E o Senhor nos abraça com o seu amor e fala, descansa, confia, convive comigo, caminha comigo, anda comigo na sua vida. Assim como Adão andava com o Senhor na viração do dia e conversava com Ele. Assim como Enoque, ele vivia com Deus, andava com Deus, de tão perto, Enoque já não era, porque estava com o Senhor e foi com Ele confundido.
Assim como Noé, que era um homem que andava com Deus. E nessa teologia do andar com Deus, Deus nos convida, sejam meus imitadores, caminho junto. Eu vou ajeitando a tua marcha, o teu passo, as tuas dores, eu vou curando vocês. Descansem nessa certeza. É assim que a velha natureza vai sendo deixada de lado e a nova natureza vai sendo, nós vamos nos revestindo da nova natureza. O que Deus tem falado? O que Deus tem mostrado para você a respeito da sua velha natureza? Das coisas que você ainda quer segurar na mão e dizer, eu é que sou o dono da minha vida. E Deus fala, descansa. Você não precisa depender da aprovação dos outros, da concordância de todo mundo. O teu valor não está naquilo que as pessoas dizem a respeito de você, mas o seu valor está em você saber que você é um filho, uma filha perfeitamente amado. Um Deus que conhece a gente. Um Deus que não esperou que a gente se ajeitasse, que a gente melhorasse, sequer que a gente pedisse perdão. Porque não há nada que a gente possa fazer que possa, de alguma maneira, aumentar o amor de Deus por nós. Tampouco há nada que a gente faça, não há nada que a gente faça que vá fazer diminuir o amor de Deus por nós. Porque nós somos, é o que a palavra de Deus diz, filhos amados. Você vem todo estragado, cheio de pecado, cheio de vício, erro, mania. O teu jeito, você não consegue lidar com ele. Descansa. É para esses que o Senhor veio. Para aqueles que reconhecem que são fracos, que são ruins mesmo. Aqueles que não têm um bom currículo, aqueles que não têm um bom histórico, aqueles que se julgam incompetentes em agradar a Deus. É esse que o Senhor amou e resgatou. É esse que o Senhor chama para ser imitadores dele, para andarem em comunhão com ele e nessa caminhada ir sendo transformado e se tornando na imagem e semelhança dele, tendo a imagem e semelhança dele restaurado em nossa vida, em nossa mente e em nosso coração. Para vivermos o amor de Deus, a nova natureza, em primeiro lugar, precisamos lembrar que é um chamado de Deus para sermos imitadores dele. Sermos aqueles que vão fazer a sua parte naquilo que Deus já despertou, mas confiar que somos filhos amados, que é Ele que nos conduz nesse processo. E a palavra de Deus segue dizendo, então, no versículo número 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em primeiro lugar, nosso chamado é viver como imitadores de Deus, nessa perspectiva vertical do homem para com Deus. O chamado de Deus também é que a gente viva em amor, como também Cristo nos amou. O verbo viver aqui é o mesmo verbo que foi usado no versículo 1 do capítulo 4, quando ele diz, não vivam mais como os gentios, no versículo 17, ou no versículo 2, vivam em amor, de modo digno. Ou mesmo que foi usado lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Esse viver, ele também é traduzido em algumas versões da Bíblia como andem. Talvez a sua versão seja diferente, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, talvez tragam essa outra possibilidade de tradução. O verbo é peripateu, significa, é o mesmo verbo que fala sobre perambular e andar por aí, andar ao redor, na periferia. Ele aponta para a nossa vida nas coisas simples e na liturgia das coisas simples, ordinárias e comuns do nosso dia a dia. Ele diz, vivam em amor. Mas ele dá um parâmetro para isso, e não só um parâmetro, mas aquilo que nos capacita a viver em amor, como também Cristo nos amou. Ele acabou de dizer, sejam imitadores,
Mas como ser imitadores? Vivam em amor, imitando o jeito como Cristo viveu. E saiba que essa imitação é por conta da convivência, por causa da transformação da convivência com Cristo. A ideia não é vivam em amor apenas quando vocês estão dentro da igreja e o dirigente fala, cumprimentem seu irmão, abençoe sua irmã, dê um abraço naquela pessoa que está ao seu lado. É também isso. É a gente se importar com o outro. Mas é muito mais do que isso. Trata-se muito mais da nossa vida cotidiana, ordinária, simples, do dia a dia. Quando eu vejo a pia toda suja de louça, e em amor eu vou lavar, e em serviço eu vou dizer, meu amor, eu amo você. E eu agradeço a Deus porque a gente tem comida e eu posso servir a você lavando a louça. Vivam em amor quando você tem um vizinho, um colega de trabalho que te trata tão mal e você não reage como a sua natureza adâmica reage, mas você vive e reage em amor. E novamente a palavra amor tem a mesma raiz de filhos amados. Trata-se do amor incondicional. Não é o amor que espera a atitude positiva do outro. Não. Isso é gostar. Porque, na verdade, gostar e amar são coisas diametralmente opostas. A gente gosta da gente. A gente gosta daquilo que acontece com a gente. Quando eu falo, eu gosto de suco de caju, é um dos meus sucos preferidos. Eu não amo caju. A gente até fala, eu amo caju. Não. Eu gosto da sensação que aquele suco causa na minha vida, na minha língua, nas minhas papilas gustativas. Eu gosto disso, porque me dá prazer, porque o benefício é meu. Quando eu falo eu gosto de alguém, no final das contas eu estou dizendo, eu gosto da sensação que essa pessoa traz para mim. Uma pessoa bem-humorada, para cima, uma pessoa que sempre traz uma palavra de ânimo. Eu gosto. E não há pecado necessariamente em gostar de alguma coisa. Não se trata disso. Mas quando a gente fala sobre amar, o objeto, o alvo do benefício, não sou eu mesmo, é o outro. Esse é o tipo de amor que Deus nos chama para vivermos nessa nova natureza, que não espera as condições favoráveis do outro, que não espera que o outro se conserte, melhore, para falar, quando ele vier e pedir perdão e se humilhar e se rastejar, aí eu vou gostar dele. Aí você vai gostar dele, porque ele se humilhou. Mas amar é antes disso. Amar é quando te persegue. Amar é quando é desconfortável. E por isso é divino. Não é da nossa natureza humana, mas é o chamado de Deus para as nossas vidas. As pessoas feridas, quando chegam para a gente, precisam ser acolhidas e amadas. Mas pode ter certeza, uma pessoa que foi ferida, foi violentada, abusada, amassada, desprezada, abandonada, não acho que ela vai chegar de braços abertos para você, dizendo, que bom, cheguei numa comunidade que vai me acolher. Negativo. É gente que vai te tratar mal, porque ela está ferida, ela está ressabiada. E às vezes as nossas expressões de amor, de carinho, de cuidado, vão ser interpretadas como interesse, porque já fizeram isso comigo lá atrás. Já me machucaram quando eu me abri, e se eu me abrir de novo, vocês vão me machucar de novo. Não é que a pessoa ela nos queira mal, mas é porque é o gatilho que é despertado na afetividade dela. E amar gente difícil, ferida, é o chamado de Deus para as nossas vidas. Tem gente que é chata, que a gente quer evitar ficar na presença daquela pessoa, mas Deus fala, ame, cuide, tenha paciência. Ame de que forma? Como também Cristo nos amou. Não esperou a gente se ajeitar. Não esperou a gente se consertar. Nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Não é que a gente era uma pessoa mais ou menos. A gente virava e desprezava, virava as costas e desprezava Deus. É isso que a palavra nos revela. E ele nos amou dessa forma. E ele, na sua palavra, tem alguns mini tratados sobre do que se trata o amor. E talvez um dos mais profundos
significativo está em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, quando ele diz: o amor é paciente e bondoso. Ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor é paciente e bondoso. Lembra que o apóstolo Paulo tinha acabado de falar que no meio de vocês não haja indignação, gritaria, mas que haja paciência. Antes, pelo contrário, sejam bondosos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vivam esse amor de Deus, esse amor que é paciente, que é bondoso, que não desiste do outro, que é longânimo, do fruto do Espírito. Por isso, ainda que a gente às vezes passe na nossa cabeça, eu preferia que essa pessoa estivesse longe, Deus fala, eu sei que está difícil, mas continua orando por ela. Seja paciente, seja bondoso, como eu fui com você. Ele não arde em ciúmes, ele é um amor seguro. Ele não se entristece com a alegria do outro, mas ele fica feliz, não se envaidece, não se ensoberbece, ele não é orgulhoso. O orgulho, mais do que a soberba, é o pecado que nós temos de dizer, eu é que mando na minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém se mete, e ninguém vai me exortar não, porque eu é que sou a referência de todas as coisas. É a nossa autonomia, mas o amor não é assim. O verdadeiro amor, ele é dependente de Deus. O verdadeiro amor, ele descansa de que Deus cuida da gente, se ele nos permite atravessar experiências, às vezes dolorosas, a gente pode ter a certeza que fomos alvo do grande e perfeito amor de Deus. Ele não se conduz de forma inconveniente, é assim que devemos amar. Não reagindo, não a partir do que os outros fizeram conosco, mas a partir daquilo que a gente sabe que a gente é amado, incondicionalmente amado. O amor, ele não busca os seus interesses. Quantas vezes eu busco os meus próprios interesses? A gente brinca lá em casa, com o Samuel e com a Marisol, que o nosso pecado às vezes é que a gente usa muito a expressão, mas é que eu fiz isso porque, mas também, mas é que, e a gente vai estar sempre justificando as nossas atitudes por causa dos nossos interesses, porque afinal, você não sabe a minha história, mas é que eu me expressei dessa maneira, é que você que entendeu errado, e a gente vai dando desculpa em cima de desculpa, e muitas vezes a gente vai buscando realmente só os nossos próprios interesses, quando a palavra nos chama a buscar o interesse dos outros, e não poucas vezes ela faz isso. Filipenses 2, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amor é colocar o outro em primeiro lugar, sem violentar você, porque você tem a certeza de que você é amado. É dar a vez. É chegar no estacionamento lotado do shopping e depois de muito tempo procurando a sua vaga, alguém entra, de repente pega a sua vaga, aquela pessoa que acabou de passar a cancela e está entrando ali, e vocês, em vez de você odiar aquela pessoa, você fala, tudo bem, eu sou tão amado, eu posso esperar mais. O Senhor está desenvolvendo a paciência na minha vida. Fala, Senhor, o amor do Senhor não só me visitou, mas ele transborda na minha vida. O amor, segue o versículo 6 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele não se alegra com a injustiça. Ele se ira, mas ele não peca, porque ele se entristece com a injustiça, especialmente que é feito com os outros, também com você. Mas ele se alegra com a verdade, o chamado do apóstolo Paulo, dizendo, deixem a mentira e falem a verdade. Ele se alegra com a verdade. Às vezes dói, às vezes que com os nossos irmãos do conselho a gente precisou chamar e falar a verdade uns com os outros, a gente
causou dor, desconforto um no outro. Mas que alegria a gente tem quando a gente vive essa verdade, essa confiança. Fala assim, eu sei que você já sabe que eu sou errado nessa área, mas você continua me amando. E que bom que a verdade nos liberta e nos dá essa experiência e a gente pode se alegrar. E o patamar e o nível vai subindo. Quando ele diz o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, a gente não tem condição de sofrer todas as coisas, de crer em tudo, de esperar, de suportar tudo. Mas assim nós somos chamados. E se há esse parâmetro, esse padrão, isso chamado é para que a gente seja imitador de Deus, que a gente ame como Cristo amor. Nós falamos, Senhor, eu desisto, eu me rendo, eu não dou conta, eu jogo a toalha. E é nesse ponto que a misericórdia de Deus nos alcança e fala, eu sei, meu filho. E que bom que você reconhece isso. Deixa que eu continue segurando a sua mão. Continua pedalando, que eu estou aqui do lado da sua bicicleta. Continua escrevendo essas páginas da história, porque eu estou segurando a tua mão, porque eu é quem levo e conduzo a tua história, porque você é meu filho e minha filha amada. O amor, então, é a solução para a amargura, para a ira, para a gritaria, para a blasfêmia. É o amor encarnado de Deus, é o convívio diário e a convivência com o Senhor Jesus. Ele nos chama a olhar para os outros, para aqueles com os quais nós vivemos e amá-los também sacrificialmente, sem esperar que eles melhorem. Pelo contrário, espere até uma piora. Continue tratando bem, continue amando, continue abençoando. Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43, ele diz, vocês ouviram o que foi dito. E ele aprofunda e amplia o sentido da lei. Ame o seu próximo. E aí o que alguns diziam, odeie o seu inimigo. E a lei nunca falou isso. Mas ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. E orem pelos que perseguem vocês. Será que a gente pode fazer isso nessa manhã? Mas não é orar para Deus mandar um raio, não. É orar para que a pessoa seja abençoada. Orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Deus, o misericordioso Deus, o Deus Pai, Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Meus irmãos, aqueles que são os nossos perseguidores, os nossos inimigos, aqueles que perturbam a nossa vida, a gente fala, Deus, o Senhor é injusto, porque o Senhor está fazendo o sol nascer sobre ele também e ele não merece. E Deus fala, se aquieta, meu filho. Eu não só faço nascer o sol, como também faço cair a chuva, e também a colheita dele prospera, e eu também o abençoo. E descansa, porque o meu chamado para você não é para que você seja juiz, mas para que você ame, para que você trate com graça, com misericórdia. Versículo 46, ele segue dizendo, porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se a gente ama só aqueles que amam a gente não ama nada. A gente só gosta das pessoas. Mas amar vai muito mais profundamente do que isso. E se vocês saudarem somente os seus irmãos, e Jesus começa a mudar o foco, ou aprofundar o foco de uma experiência apenas de essência, de conceito, vocês amam, vocês têm essa ideia, esse sentimento, para as palavras, para as ações. Ele fala, se vocês saudarem, cumprimentarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? E ele diz, sejam meus imitadores. Quando ele fala no versículo 48, portanto,
sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Compartilhem, portanto, a energia de vocês, o tempo de vocês. Expressem o amor de vocês de forma prática. Você não precisa ter o sentimento, eu estou achando que eu devo amar. Se trata do que a gente sente, mas se trata da nossa obediência, daqueles tantos que Deus tem nos dado a oportunidade da gente conviver a cada dia. E investir o nosso tempo na vida de alguém, para ouvir aquela pessoa atentamente, amorosamente, é uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode ter com alguém. Esqueçam os presentes materiais. Esqueçam aquilo que a gente pode dar que é material. O nosso tempo, todos nós temos o mesmo tempo. E com quem você compartilha o tempo da sua vida é aquele com quem você está demonstrando amor. Especialmente com aqueles que vocês não têm sequer, aquelas pessoas que não têm sequer condição de pagar por esse amor. Não tem como retribuir. Compartilhe energia. E todos nós temos as nossas justificativas. Afinal, eu estou tão cansado, sou tão ocupado, eu estou lutando tanto. E Deus fala, mas coloque os interesses do outro em primeiro lugar. E saiba que eu vou conduzir vocês. Saiba que eu, amorosamente, vou renovar esse amor que eu tenho colocado no seu coração. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No versículo 30 do capítulo 4, ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A experiência é de tristeza. A referência é negativa. É de choro. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas ao terminar essa perícope, o apóstolo Paulo fala, amem, e assim vamos estar alegrando o coração de Deus. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aroma que agrada a Deus. Tal qual Noé, quando desceu da arca, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, ele desceu e a primeira coisa que ele fez foi sacrificar animal ao Senhor e fazer aquela oferta, aquele sacrifício. Diz a palavra de Deus que aquele cheiro subiu às narinas de Deus e foi um sacrifício agradável. Romanos 12, 1 fala que a gente renove a nossa mente, possa ter a nossa mente renovada. Esse é o nosso culto racional, é oferta e sacrifício agradável a Deus. É a nossa rendição diante dele, dizendo, Deus, eu quero viver isso. Me dá a oportunidade nessa semana para demonstrar o teu amor no dia de hoje, com aqueles que não me amam, com aqueles que me perseguem, com aqueles que fazem o mal, que eu possa orar e abençoar cada um deles. Para encerrar, eu quero lembrar da história de uma missionária que viveu 92 anos. O reverendo Ronaldo Lidório tem contado a história dela. Ela era uma médica inglesa, com 28 anos. Ela foi para o Congo, chamada Ellen Roseveare. Tem relatos dela. Ela faleceu recentemente. E com 28 anos, ela é médica. Também fez doutorado em enfermagem. Chegou naquele lugar há muitos anos atrás, cerca de 70 anos atrás, num contexto missionário de muito sofrimento e muita necessidade, e viu que ali o povo não tinha nenhuma assistência na área de saúde, e ela constrói ali um hospital para 100 pessoas. E treina a população local, treina enfermeiros, profissionais de saúde local, e prega a palavra de Deus ali também, através da sua vida, e vai servindo ali ao Senhor. E ela solteira naquele país e naquele contexto inóspito, num contexto também de muita perseguição, em que muitos missionários evangélicos e católicos eram presos, sumiam simplesmente, ela seguiu servindo ao Senhor ali. Depois de alguns anos, a perseguição aumenta e ela é presa, e ela é então violentada, sexualmente abusada, ela apanha, alguns ossos de seu corpo são quebrados, e aí ela passa por aquela experiência traumática, e numa dura e escura noite ela sente
Deus, o Senhor me abandonou, eu estou servindo aqui o Senhor, e eu passei por tudo isso, a dor era tão profunda na alma daquela missionária. Mas tão profunda era naquela noite também, aquela experiência dolorosa. O Espírito Santo de Deus a visita de forma tão magnífica, tão profunda, naquele profundo sofrimento. E Deus ministra o coração dela: Helen, os sofrimentos que você está passando não são seus sofrimentos, são os meus sofrimentos. E ela é invadida por aquele sentimento e por aquela experiência, por aquele selo do Espírito Santo que diz: Helen, você é minha filha amada e profundamente amada. E ela então, ela volta para a Inglaterra, depois daquela experiência de sequestro, de violência, de abuso tão dura, e lá ela é tratada, é cuidada, ela se recupera física e emocionalmente. E os irmãos líderes da missão falam: Helen, graças a Deus pelo tempo que você serviu, que bom que você esteve entre os irmãos do Congo, mas o contexto lá está muito perigoso, muito pior do que quando você estava lá. Nós desrecomendamos o seu retorno para aquele lugar. E Helen, obediente ali, aqueles irmãos, passa a orar, mas Deus fala ao coração ainda da gente que eu quero que você fale a respeito do meu amor naquele local. E ela se dirige à liderança daquela missão e fala: por favor, me envie. E a missão fala: nós não podemos enviar. E ela fala: se vocês não puderem enviar, eu vou me desligar da missão e eu vou sozinha, assim mesmo. Tal era a convicção do amor e da misericórdia de Deus com a vida dela e com a vida daquele povo. E aí a liderança da missão entende: nós vamos enviar você. E ela volta, e o hospital havia sido destruído, e ele é reconstruído e ampliado, e agora são 250 leitos, e o povo segue ouvindo a palavra de Deus, e ela segue até o final da carreira missionária dela. E no final da carreira missionária dela, ela finalmente retorna para a Inglaterra, e as pessoas querem ouvir as histórias dela, e ouvir a mensagem dela para aquelas pessoas que ficaram na Inglaterra, para a igreja que sustentou, para aqueles irmãos que viviam longe do contexto missionário. E Helen fala para eles: o nosso problema em compreender o amor de Deus para as nossas vidas, em viver esse amor e amar os outros, e viver o amor como Cristo nos amou, é porque a gente quer Jesus, mas a gente quer também outras coisas. Eu quero Jesus, mas eu quero uma casa confortável. Eu quero Jesus, eu quero um casamento estável. Eu quero Jesus, mas eu também quero que os meus filhos estejam saudáveis. Eu quero Jesus, mas eu quero também que a minha experiência na igreja seja bem-sucedida e que as pessoas me cumprimentem na porta dizendo: pastor, que sermão abençoado. Eu quero Jesus, mas eu quero que tudo dê certo. E ela fala: nós precisamos entender que, na verdade, tudo que nós precisamos nessa vida é Jesus. E quando a gente quer todas as outras coisas no mesmo patamar, quando o nosso coração luta com isso, e às vezes corre o risco de negociar, nós não queremos, na verdade, Jesus, nós não, na verdade, amamos o Senhor Jesus. Mas ela fala: é preciso descansar. E a palavra nos conclama: descansem na certeza de que vocês são filhos amados. E assim como Jesus se entregou por vocês, vocês podem se entregar pelos outros, amar os que perseguem, orar pelos seus inimigos e saber que assim vamos poder experimentar plena e profundamente a experiência do amor de Deus nessa nova natureza. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, a abaixar a sua cabeça, orar ao Senhor e falar: Deus, eu já entendo, Pai, já está na minha mente que o Senhor me ama, mas tantas vezes eu duvido, eu me angustio. Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração e nossa mente. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, Tua graça, Tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos salvou.
que o Senhor nos dê uma nova natureza. E o Senhor nos tem ordenado a sermos imitadores e vivermos essa experiência de amor com o Senhor, nos tornamos esses imitadores porque convivemos e confiamos em Ti, e vivemos essa experiência de amor convivendo com aqueles que os quais o Senhor nos tem dado a oportunidade de encontrar dia após dia e colocarmos os interesses deles acima dos nossos, Senhor. Deus, mas nós só conseguimos fazer isso, Pai, se o Senhor agir em nossa vida. Deus amado, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um, as lembranças, as pessoas que nos feriram, nos machucaram, aqueles que nos abusaram, que se aproveitaram da gente. Deus, nós pedimos que o Senhor derrame graça e bênção do Senhor na vida deles, que o Senhor se revele também a eles para que eles possam conhecer o Teu amor, assim como o Senhor nos tem revelado, Pai. Que nós não o amaldiçoemos, antes a gente possa abençoar os que nos perseguem, Pai, em nome de Jesus. Renova o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Que essa palavra caia num coração como uma terra boa, em que as sementes se aprofundam, brotam e criam raízes para a glória do Teu nome, Deus. Cura a nossa igreja, cura tantos quantos têm sido trazidos para esse lugar. Que a nossa igreja seja um lugar de cura, de restauração, da presença do amor do Senhor, no meio de gente que é imperfeita, mas que é chamada a ser perfeita como o Senhor, e que pode confiar que o Senhor tem segurado a nossa mão. Cuida da gente. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.